Bom, pessoal, bom dia. É uma satisfação tê-los aqui. Eu sou PCNP de Língua Portuguesa, Rodrigo. Nesse momento, eu estou como diretor do Núcleo Pedagógico, devido às férias da Elisete, e acompanhando essa formação, né? Então, os PCNPs, cada um dentro do seu componente, realizaram orientações para complementar o que vocês já vêm fazendo, tá? Então, assim, tudo que for dito hoje na orientação são sugestões, são complementos para enriquecer o trabalho de vocês, para afinar o trabalho de vocês, tá? Não é para deixar de fazer o que vocês estão fazendo. Tudo será considerado. As orientações que vocês fizeram por WhatsApp, por e-mail, aos alunos, por Hangout, por qualquer aplicativo que seja, tudo será considerado. Nós apenas estamos buscando um caminho para tentar alinhar as ações e tentar afinar um pouco o trabalho. Lembrando que nós estamos aqui para o apoio do trabalho de vocês, para o apoio dos trabalhos das escolas. É um momento muito atípico para todos nós, e nós precisamos seguir juntos. E para ter, assim, um caminho, uma unidade, a Mariana, o Rodrigo, a Roxane, a Thaís, a Cidinha e a Cláudia elaboraram atividades para vocês, um roteiro, para que vocês tivessem um norte, né? Nós fizemos uma reunião de alinhamento e nessa reunião nós pensamos, poxa vida, o que nós podemos fazer para auxiliar os professores? Porque está todo mundo meio perdido. E nessa situação é natural, né? Então, cada equipe decidiu fazer esse movimento, tá? É um movimento comum para linguagens e códigos, ciências da natureza, ciências humanas e matemática, mas que desse um norte para o professor de como ele deve conduzir as ações nesse momento, tá? As dúvidas ainda são muitas para vocês e para nós, porque as informações elas chegam aos poucos, mas no final da interação nós vamos tentar resolver para vocês o máximo de dúvidas possíveis, tá bom? Vocês não se sintam sozinhos, contem conosco, e aos PCNPs que elaboraram esse material aí com muita maestria, a minha gratidão, viu? Sejam todos muito bem-vindos, parabéns aí pelo trabalho, e vamos tocar o barco. Quem começa? Obrigada, Rodrigo. Bom dia a todos. Eu sou Mariana, PCNP de Biologia. Vou conduzir esse início da nossa reunião. Aqui conosco, como o Rodrigo já colocou, estão a Thaís, PCNP de Ciências, o Rodrigo Prisotto, PCNP de Física, e a Roxane, PCNP de Química. Também estão presentes a Cidinha Paixão, PCNP de Projetos Especiais, que cuida da Escola da Família, e a Cláudia, PCNP também de Projetos Especiais, que acompanha a lei. Pessoal, vou pedir para vocês desligarem os microfones. Tem alguns professores que estão com o microfone aberto. E aí, da microfonia na fala da Mariana, a gente não está conseguindo identificar a fala dela direito. Tá? Então, vou pedir para vocês, eu acho que é o professor Edmilson, que está com o microfone aberto. Desligar, tá um pouquinho. Obrigado. Professor Cláudio também está com o microfone aberto, por favor. Mari, pode seguir. Obrigado. Então, como a gente já falou, é muito importante ter os ligados, para que a gente possa ter o som melhor possível. Tá? Anotem as dúvidas, para a gente poder discutir no momento da interação. Também podem usar o chat para enviar perguntas. E o registro de presença de todos vai ser feito por meio do formulário do Google, que será disponibilizado
continuar a nossa apresentação. Mário, só um minutinho, a gente não está ouvindo. Eu vou pedir para que som tá muito todos ruim. desliguem o microfone. Os nossos objetivos hoje: apresentar e reforçar as orientações pedagógicas referentes ao documento orientador das atividades escolares não presenciais. Esse Mário, documento já só um encaminhado. minutinho. Oi. Desculpa. Eu vou pedir para todos desligarem o microfone. Cláudio está com o microfone ligado. Rodrigo Prisotto, se puder desligar o seu também. A gente abre o nosso só na hora que for a nossa fala. Deixar só o da Mariana, por favor. Ok. Porque tá bem difícil de ouvir. E se a Lidiane, que está fazendo a interação aí, né, acompanhando, tiver a opção de desligar o do colega, por favor, desligue também, Lid, fica nesse monitoramento com a gente. Obrigado. Obrigado, pessoal. Pessoal, bom dia. Bom, seguindo, então os nossos objetivos hoje são apresentar e reforçar as orientações contidas no documento orientador das atividades escolares não presenciais. Como o Rodrigo já havia mencionado, esse documento já foi para a escola e vocês já tomaram ciência dele, tá? Então, além desse documento orientador, nós também vamos tratar sobre os materiais que podem ser utilizados nesse período, né, de aulas remotas, e orientar sobre os planos de aula e roteiro de estudos não presenciais. Então, para iniciar, nós vamos falar um pouquinho da alteração do calendário escolar. Tá? Então, nós iniciamos Mário, as só nossas um minutinho que caiu a apresentação. Professores, por favor, não clica em apresentar agora, porque derruba o PPT de quem está fazendo a apresentação da TPC, tá bom? Roxane, você pode subir o arquivo de novo, por favor? Estou subindo. Obrigada. Professores, para acompanhar a reunião, é só manter o microfone desligado e não precisa clicar em apresentar, tá? Para a gente conseguir manter o PPT na tela para todos. Isso, e deixem o print da tela, subir arquivo para o final da nossa reunião, por favor. Isso. Desculpa, Mari, pode continuar. Imagina. Então, nós paramos no calendário escolar. Então, as mudanças, né, que ocorreram. Então, nós iniciamos com o replanejamento na semana de 22 a 24 de abril, logo após as nossas férias. E a retomada das aulas não presenciais a partir do dia 27 de abril. Então, nós tivemos aí um aumento do nosso período de primeiro bimestre, que passou seu fim para o dia 29 de maio, tá? Lembrando que, durante esse primeiro bimestre, nós teremos a aplicação da AP e também a semana de estudos intensivos de 25 a 29 de maio, tá? Então, o nosso bimestre, nosso primeiro bimestre, agora se encerra em 29 de maio, tá? Esse esforço de estender esse primeiro bimestre, as aulas não remotas, é para que a gente não avance o ano de 2020 para janeiro de 2021. Então, nós vamos iniciar com a realização das atividades escolares não presenciais. Para isso, a gente precisa primeiro pensar quais são os recursos que os nossos alunos têm. Tá? Para isso, lá no documento orientador, e nós, enquanto diretoria, providenciamos um formulário para alunos e também para os professores, porque também há a necessidade de acompanhar se todos os professores também têm os recursos necessários para que as aulas remotamente aconteçam da melhor maneira possível. Então, nós deixamos aí também uma citação lá do documento orientador, trazendo a importância de se fazer esse levantamento de quais recursos teríamos para trabalhar nesse período. Então, um segundo passo, né, após realizar essa coleta de dados, então nós teríamos ali uma caracterização da nossa escola,
dos nossos alunos e professores, né? E a partir daí, nós passamos a refletir e alinhar com a equipe, com toda a equipe escolar, como seriam elaborados, né, e enviados esses roteiros de atividade, né, por meio de Google Classroom, WhatsApp, grupos de Facebook, né, e aí as escolas começaram a pensar e se organizar como seriam esse envio e recebimento dos materiais pelos alunos e encaminhamento para os professores. Então, quais seriam, diante de todas as opções, os meios mais efetivos de chegar no estudante? Né? Lembrando que a gente tem comunidades, escolas que estão inseridas em comunidades rurais. Então, a característica de uma escola é muito diferente da outra. Então, cada escola precisava observar quais seriam os meios mais efetivos de chegar aos estudantes. Por meio de WhatsApp, por meio do Facebook, Google Classroom, então todos esses aplicativos, né, estavam à disposição, mas era preciso que a escola identificasse aquele que melhor atingia os objetivos. Tá? Então, pensando nisso, como que os professores também iriam organizar o fluxo de trabalho, né, e as trocas, tanto em ATPC quanto nas organizações dessas entregas de materiais, entregas de atividades e recebimento pelos alunos. Na sequência, então, a gente pensaria num terceiro passo, que seria, então, a gestão das aprendizagens e do tempo que nós teríamos para realizar. Tá? Então, inicialmente, por conta das férias, nós teríamos que retomar as aprendizagens por meio do processo de recuperação e reforço. Então, tudo aquilo que foi possível ser dado, né, presencialmente, aquelas 2 semanas de recesso em que nós iniciamos, né, algumas atividades remotamente, e agora nesse retorno não presencial. Tá? Então, era preciso pensar no desenvolvimento das habilidades do bimestre e também na recuperação contínua dessas aprendizagens. Tá? Então, a escola e o professor, né, diante da sua característica, do seu grupo de alunos, precisava adequar essas situações ao seu contexto. Então, era preciso pensar em todos esses pontos para partir para as atividades. Deixa eu pode passar, por favor. Então, nesse momento em que a gente já pensou quais são os recursos disponíveis, como que nós vamos fazer essa disponibilização desses recursos, essas atividades, né? Então, nós partimos para o nosso planejamento, pensando nas habilidades do primeiro bimestre, quais seriam aquelas que necessitariam de retomada, né? Então, nós tivemos um período curto de atividades presenciais, 2 semanas de recesso, em que se iniciaram as atividades remotas, e agora esse período de aulas não presenciais. Então, quais seriam essas habilidades a serem retomadas nas minhas turmas? Quais habilidades são essenciais para que eles continuem aprendendo? E quanto foi possível desenvolver neste bimestre? Então, até aqui, o que eu já consegui trabalhar com os meus alunos, o que eu preciso retomar e o que eu ainda não consegui, que eu preciso trabalhar com eles. Por favor. Então, a partir destes questionamentos, né, e com o uso dos nossos recursos oficiais, né, que é o nosso currículo vigente, o currículo paulista do ensino fundamental e o currículo oficial do Estado de São Paulo, que ainda em vigor para o ensino médio. Tá? Lembrando que o currículo paulista, na etapa ensino médio, ainda está com as suas considerações abertas para que os professores possam colaborar com essa construção. Tá? Então, em breve, nós teremos um único currículo paulista. Tá? Por enquanto, utilizamos o preto e branco, que já é nosso velho conhecido. Pode passar, por favor.
Dentro dos currículos, o paulista e o oficial, nós temos um organizador curricular por bimestre, que traz as habilidades de cada ano série que terão que ser desenvolvidas por bimestre. Então, aqui nós disponibilizamos para vocês, né, dividido por ano série e etapa, né, ensino fundamental e na sequência o ensino médio, os links com esse organizador curricular bimestral para que vocês possam utilizar na hora da elaboração dos seus roteiros. Já pode passar, por favor. Consegue de ciências, os 4 anos séries, e o de ensino médio, biologia, física e química, também divididos pelas séries. Lembrando que esse material vai ficar disponível para vocês e nós vamos informar onde vocês podem acessar esse material. Tá? Então, além disso tudo que a gente falou, a Secretaria, né, a COPED e a SEDUC, encaminharam, junto em anexo àquele documento orientador, uma planilha com as habilidades elencadas para o primeiro bimestre de cada disciplina. Então, aqui nós trouxemos um exemplo de ciências, tá? Mostrando para vocês como está disponível nessa planilha. Então, ele traz ali o descritor, que se refere às habilidades, tá? Então, onde estiver escrito descritor, está se referindo às habilidades do bimestre. E onde vocês encontram e observam objeto do conhecimento, se refere ao que a gente anteriormente chamava de conteúdo, tá? Essa já é uma visão do currículo paulista, tá? Então, aqui a gente foram elencadas nessa planilha da COPED 4 habilidades do 8º ano de ciência, tá? Deixa eu então seguir, por favor. Então, é importante mencionar que essas habilidades selecionadas pela COPED, né, estão disponíveis também nesse link. Cada componente curricular tem ali as suas habilidades elencadas. E essas habilidades foram selecionadas pela COPED com o intuito de providenciar as aulas que seriam disponibilizadas no centro de mídias, pensando na continuidade das aprendizagens dos alunos, então aquilo que seria importante desenvolver nesse momento, né, e pensando também nesse desenvolvimento remotamente. Então, essas habilidades foram pensadas pela Secretaria e elencadas nessa planilha, tendo em vista essas questões, né, o distanciamento, então o uso de aulas remotas, as aulas disponibilizadas pelo centro de mídias e aquilo que daria continuidade na aprendizagem dos alunos. Pode seguir, por favor, Xen. Um ponto importante dessa planilha da COPED, SEDUC, são as habilidades que são disponibilizadas. Então, por exemplo, aqui vou pegar o exemplo de biologia. Na primeira série do ensino médio, nós tínhamos 20 habilidades a serem desenvolvidas no primeiro bimestre. E as habilidades elencadas na planilha da SEDUC foram 2. Só que dessas 2, houve agrupamento. Então, tem habilidades, isso se faz presente em todo o ensino médio, com biologia, física e química, tá? Então, há habilidades agrupadas para que elas possam ser trabalhadas, né, de maneira conjunta. Então, aqui, quando vocês observam 20 para 2, dentro dessas 2 habilidades elencadas, nós temos outras que estão ali agrupadas para serem desenvolvidas, tá? Então, isso acontece em todos os componentes. Jane, pode passar, por favor. Então, nós trouxemos aqui um exemplo de ciências. Então, nós temos previstos para o 8º ano do ensino fundamental, 23 habilidades no currículo paulista. Tá? Dessas 23 habilidades para o ano todo do 8º ano, 7 habilidades estavam previstas para o primeiro bimestre. E dessas 7 habilidades,
a COPET e SEDUC elencaram 4 consideradas como naqueles critérios que eu já mencionei, então, das aulas do centro de mídias, a importância da continuidade da aprendizagem, tá? E lembrando também que dentro dessas habilidades, outras habilidades foram agrupadas para que elas possam ser desenvolvidas em conjunto. Mari, posso Então, só pode falar. fazer uma fala rapidinho? Pessoal, então, para ciências e cabe também para as demais disciplinas do ensino médio. Esse quadro de habilidades disponibilizada pela SEDUC, é importante a gente lembrar que essas habilidades elas foram selecionadas pensando no plano de aula das aulas que estão sendo transmitidas pelo aplicativo CMSP, tá? Então, quando vocês forem pensar no plano de aula de vocês, vocês podem trabalhar as habilidades previstas do primeiro bimestre, no caso do 8º ano de ciências, são 7 elencadas, né? E usar as aulas que estão sendo oferecidas pelo aplicativo como apoio ao plano de vocês, tá? Então, só lembrando, as habilidades que foram colocadas pela SEDUC, elas não são só elas que deverão ser trabalhadas. Elas foram elencadas para fortalecer o trabalho que o aplicativo está oferecendo. Tá? Então, o nosso trabalho ainda se mantém com base no quadro da habilidade prevista para o bimestre, tá bom? Só para deixar isso claro, porque as ciências não vai ter tanto problema assim em relação às habilidades que foram elencadas, mas as outras disciplinas, como física, química e biologia, se reduziram, digamos assim, em 2, só que o professor ainda tem autonomia de fazer o link com as outras habilidades, tá? Essa autonomia de vocês está mantida, ok? E é muito importante, né? Que como a Thaís mencionou, essas habilidades, elas foram utilizadas para elaboração dessas aulas do centro de mídias. Isso significa que os professores não estão desobrigados a trabalhar todas as habilidades que estão propostas no bimestre, né? Fazendo aí as suas adequações para esse momento de aulas remotas. Pode passar, por favor. Então, como a gente vem tratando, os materiais que nós podemos utilizar nesse momento, né, para elaborar os nossos planos de aula, os nossos roteiros de estudo, são os currículos, né, o currículo paulista, o currículo oficial para o ensino médio, e os cadernos do São Paulo Faz Escola, caderno do aluno, que algumas disciplinas estão disponíveis de maneira impressa, e o caderno do professor, que vocês encontram de maneira online, virtual, né? É o seguinte, né? Além desses materiais, não está aparecendo aí no slide, pelo menos não para mim, Clica nós mais um, elencamos Roxane. também. Obrigada. Então, além do currículo, né, e dos cadernos do São Paulo Faz Escola, nós temos também o livro didático do programa PNLD, planos de aula que estão disponíveis no site da Nova Escola, lembrando que eles trabalham com o ensino fundamental, mas vocês podem observar nos planos de ciências que há muita coisa a ser aproveitada, vocês podem utilizar muitos recursos lá elencados nas aulas para o ensino médio também. Além desses itens, nós temos também o site do Núcleo Pedagógico, o link está aí embaixo para vocês, que nós também vamos falar um pouquinho mais lá para frente dos recursos que estão disponíveis lá. Então, como já foi mencionado por nós, além desses materiais, nós também temos o Centro de Mídias. Tá? O Centro de Mídias, ele é um conjunto do aplicativo, né, que é o CMSP, e a TV. Tá? Então, as aulas no aplicativo e na TV podem ser acompanhadas remotamente, de maneira ao vivo, tá? Então, elas estão disponíveis, além do aplicativo
e da TV Educação e TV Univesp, na página do Facebook do Centro de Mídias e no site do Centro de Mídias. Então, todas as aulas que os alunos estão acompanhando, elas estão disponíveis nesses 4 caminhos, tá? Então, site, aplicativo, página do Facebook e a TV aberta. Então, para a gente resumir isso que a gente falou, né, e pensando no nosso passo a passo para a elaboração dos roteiros, nós, primeiramente, pensamos quais as habilidades foram desenvolvidas, quais são os meios de se chegar a esses estudantes, a todos eles, né, quais habilidades precisam ser retomadas, tá, de forma que eu consiga atender a todos os estudantes, e dar o início ao trabalho com as habilidades que ainda não foram desenvolvidas, tá? Então, para isso, é preciso sempre lembrar que eu preciso entender e observar o que está sendo solicitado pela habilidade, tá? O que está descrito na habilidade. Qual a melhor maneira de eu trabalhar essa habilidade? Se ela é uma habilidade de identificar que recurso eu vou usar para estimular o meu estudante a identificar. Então, como eu vou avaliar que ele está realmente identificando aquilo que está sendo solicitado? E a partir destes questionamentos é que nós vamos elaborar os nossos roteiros e planos de aula. Quando a gente começa a pensar nos nossos roteiros, surgem alguns questionamentos, né? Existe um modelo único a ser seguido? Não, não existe. Nós temos várias sugestões de modelo a ser seguido. Eu tenho itens importantes necessários para ter neles, tá? Mas a visualização, a versão, a formatação desses roteiros, elas são inúmeras. Então, a gente pode utilizar aquilo que é melhor para a nossa realidade, para a nossa turma. Então, pensando nisso, nós também entendemos que nem sempre o roteiro da minha escola vai ser útil na sua escola, tá? Às vezes é necessário fazer alguns ajustes, algumas adaptações, para que ele torne o melhor possível para a sua escola. Só um minutinho. Luiz Henrique, por favor, desabilita o seu microfone. Obrigada. Sim. Então, pensando nesses quesitos, nós aqui da área de ciências da natureza, pensamos em vários roteiros e depois... Professor, se for puder, por favor, desligar o microfone, professor Luiz. Obrigado. Bom, seguindo aqui, então existem alguns caminhos e dicas para essa elaboração, né, que podem ser utilizados. Só um minutinho. Deixa eu gravar. Então, a gente precisa estar atento a alguns pontos importantes, como eu mencionei, né? Esses roteiros, eles precisam ter algumas características importantes. Pode seguir, Alexandre. Por exemplo, a quantidade de aulas que eu tenho previsto, né? No caso do ensino médio, física, química e biologia, semanalmente nós temos 2 aulas. Então, eu preciso pensar no meu roteiro que eu vou criar, se eu vou criar ele para essa semana, eles têm que estar pertinente a 2 aulas. Eu não posso pensar em um roteiro que tenha um texto mais 50 atividades para o aluno fazer num período de apenas 2 aulas, tá? Então, pensando em todas essas questões, alguns elementos são essenciais, tá? Então, além do número de aulas, as habilidades que serão trabalhadas. Isso é muito importante constar nos roteiros e nos planos. Qual habilidade eu estou trabalhando? Tá? Quais as atividades o meu aluno vai realizar? E aqui é importante colocar
o passo a passo. O que o meu aluno vai fazer? Ele vai usar o livro? Qual a página do livro ele vai utilizar? Ele vai usar um vídeo? Qual o link do vídeo? Onde ele encontra esse vídeo? Tá? E, além disso, é preciso deixar claro nesses roteiros e nesses planos quais serão as formas de avaliação. Tá? Então, como nós vamos avaliar os resultados? Quais instrumentos serão utilizados para avaliar essa aprendizagem? Então, diante disso, nós do Núcleo Pedagógico pensamos, né, sugerimos aqui um modelo que nós preparamos, que contém, além desses critérios, né, além desses componentes essenciais que eu já mencionei, alguns outros que podem facilitar na hora do aluno estudar. Então, por exemplo, aqui, nós colocamos, além dos procedimentos que o aluno vai realizar para desenvolver a aula, qual a avaliação dessa aula, nós também colocamos o objetivo ao final desse roteiro. Pensando que, muitas vezes, uma habilidade, a gente precisa de mais de uma aula para ser desenvolvida. Então, se eu inicio, né, essa aula hoje, mas tenho muitos assuntos ou muitas atividades até que essa habilidade esteja desenvolvida plenamente, então eu tenho que ter um objetivo para esse primeiro momento, até chegar, de fato, no desenvolvimento completo dessa habilidade. Outro importante que nós colocamos aqui, que nós consideramos muito necessário, é o contato que o aluno pode fazer com o professor para tirar as dúvidas. Seja ele por WhatsApp, por e-mail, nos chats das salas do Google Classroom. Então, todos os meios que estão disponíveis para que, caso o aluno tenha dúvida ao realizar esse roteiro, ele possa tirar essa dúvida com o professor. Pode seguir também, gente. Continuando o processo, né, nós temos a avaliação. Tão importante quanto o desenvolvimento da nossa aula à distância, né, esse não presencial, é esse processo que nós vamos ter que montar para poder identificar se o nosso aluno está, de fato, conseguindo desenvolver essa aprendizagem, né? Então, para cá, nós colocamos alguns instrumentos de avaliação que possa vir a auxiliar você, professor, no desenvolvimento da sua avaliação e, principalmente, professor, o nosso aluno, assim como dentro da sala de aula, ele precisa ser incentivado, ele precisa ser motivado. Se não tiver essa nossa fala de professor motivando, incentivando, isso dentro dos grupos, seja ele de WhatsApp, dentro de uma sala do Google Classroom, não importa, mas eu preciso motivá-los a fazer, incentivá-los a fazer. No momento que eles colocam a dúvida, a gente está à disposição para estar auxiliando no desenvolvimento das atividades. Então, para isso, nós colocamos aqui a seguir alguns meios que vocês podem estar utilizando para desenvolver essa avaliação. Por favor, Roxane. Então, nós temos aí a realização das atividades. Então, quando colocamos essas atividades, seja elas por meios digitais ou por meios físicos, nós podemos, já dentro do nosso roteiro de estudo, estar colocando isso como um processo de avaliação. Nós podemos estar utilizando essas atividades propostas já dentro do processo da avaliação, ou seja, cada atividade desenvolvida, eu já tenho um indício da avaliação, ou seja, eu consigo estar avaliando a aprendizagem do meu aluno dentro dessas próprias atividades. Projetos e pesquisas, ou outros produtos, né? Nós somos da área de ciências, né? Então, para muitas salas, o professor já gosta de trabalhar o desenvolvimento, seja lá de um experimento, né? Seja ele dentro da biologia, da própria ciência, da física, da química.
eu vou solicitar, então, um experimento simples para que eles desenvolvam e façam um breve relatório, né? Então, posso estar identificando isso aqui. Como que eu vou elaborar esses materiais, né? Por mapas mentais, resumos, cartazes, história em quadrinhos. Então, aí vai de cada professor, tá? As avaliações internas, que podem ser feitas por meios digitais, usando formulário Google Docs, entendeu? Ou outros meios que vocês acharem mais pertinentes. Por favor, Roxane. Continuando, instrumentos para a verificação do avanço nas aprendizagens, né? Então, a gente precisa, a cada desenvolvimento de uma habilidade, né, verificar essa aprendizagem e a cada vez mais avançando e verificando, ou seja, cada atividade que eu proponho que haja um aprofundamento dentro dessa habilidade desenvolvida, ou seja, para que o nível de dificuldade vá aumentando gradativamente, assim eu consigo ter a visão de um processo de aprendizagem que está de fato acontecendo. Quinto, instrumento para observação da participação e engajamento, ou seja, aqui estamos tratando um pouco da frequência, né? Então, os estudantes com acesso ao centro de mídias e as plataformas que vocês mesmo podem estar utilizando, na Google Classroom, a própria sala do WhatsApp criada, né, por vocês, como é que está essa interação, estão todos participando? Ah, não, estou lá colocando as atividades no Facebook da escola e está tendo comentário, o meu aluno X não entrou nenhuma vez ainda na plataforma para olhar, então isso eu consigo mensurar, né, a participação do meu aluno, tá? E por último, a autoavaliação. Então isso é muito interessante, porque dentro do Inova, né, somente dentro do projeto de vida, tecnologia e eles têm a autoavaliação. O que é essa autoavaliação? O próprio aluno, o próprio estudante, ele vai estar mensurando o seu aprendizado. Vale muito a pena nós colocarmos isso para eles, né? Falando com que qual é, de fato, o seu aprendizado, o quanto você aprendeu dessa atividade desenvolvida por vocês, tá? Pode seguir. Então, o documento de letra 2 traz o quê? Caso haja estudantes que não conseguirem acessar os recursos para a realização das atividades não presenciais, será essencial que não sejam prejudicados por isso. Ou seja, gente, vai ter casos, nós sabemos disso, que o aluno mora muito distante, é zona rural, ele não tem acesso à internet, à televisão, no canal Cultura, ou seja, no canal que esteja passando as aulas, ele não possui esse canal, ou até mesmo não possui uma televisão em casa, ele não tem recursos para ir retirar, a família não tem recursos para ir retirar o material na escola. Gente, esse aluno, eu vou deixar ele de lado, não, esse aluno, para mim, daqui, ele já está reprovado. Não, nós temos que ter um olhar para esse aluno diferenciado, né? Para o momento da volta, nós vamos ter que buscar, dentro, lógico, das nossas possibilidades, a recuperação desse aluno, tá? Vamos recuperar essas habilidades que ele não conseguiu desenvolver, mas não porque ele não quis, mas porque o acesso dele não permitia, tá? Então, só continuando aqui a leitura, para que possam ter suas aprendizagens garantidas e avaliadas. No retorno das atividades presenciais, os estudantes terão a oportunidade de realizar atividades, receber aulas de recuperação e reforço e realizar as avaliações a serem contabilizadas em suas notas, tá? Acho que isso é muito importante para todos nós, professores. Então, agora vai estar entrando a Thaís para apresentar o roteiro de estudo elaborado por ela no componente curricular
e Ciências. Bom dia, pessoal. Antes de apresentar o roteiro, queria só lembrar que tiveram algumas dúvidas em relação ao componente de ciências. Para o aluno foi entregue o caderno físico só da matéria de português, matemática e os novos componentes, né, tecnologia e projeto de vida. Porém, no nosso site do NPE, depois vocês vão entrar lá para dar uma olhada em tudo que a gente disponibilizou, vocês vão encontrar também o caderno do professor e do aluno, que é a versão estendida. Então, todos os demais componentes, fora português e matemática, estão lá disponibilizados nesse caderno. Então, a gente tem essa opção tanto para o aluno quanto para o professor. Se vocês têm canal virtual de contato com os alunos de vocês, vocês podem selecionar, né, as atividades e elencar essas atividades para os professores, para os alunos poderem fazer em casa. No caso, não sei qual professora foi, mas é a escola de área rural, Vargem Grande, se eu não me engano, né, que eles não têm acesso à internet. Qual é a orientação que nós temos? Que a escola, daí a equipe gestora vai entrar em contato com a família, vai verificar uma data possível para ir buscar as atividades impressas. Então, é importante que vocês façam esse alinhamento com o coordenador de vocês, para que vocês pensem nesse planejamento, como esses alunos que não têm acesso à internet, que não têm acesso às aulas online, como eles desenvolverão as atividades. Né? Então, é importante que vocês conversem com a coordenação e a direção da escola, que eles têm todas as orientações em relação a essa questão, tá? E caso o aluno não tenha acesso à internet, não tenha acesso à televisão e também não consegue ir à escola para buscar o material, como é o caso da escola Mazela, em função de horário de ônibus e tudo mais, é o que o Rodrigo falou. A avaliação dele vai ser feita quando retornar às atividades presenciais. Esse aluno ele não pode ser prejudicado. Então, a gente vai retomar, né, quando retomar presencialmente, esse aluno retoma com atividades de recuperação, de reforço. Aí sim ele será avaliado, tá? Então, a gente não pode prejudicar os alunos nesse momento em função de acesso ou não à tecnologia, tá bom? Só para esclarecer essas questões. Então, é o seguinte, como roteiro de ciências, como a Mariana já falou, é importante que no roteiro a gente tenha alguns elementos principais. Então, vocês vão ver na apresentação hoje que cada componente curricular aqui teve uma visão diferente para esse roteiro, né? Colocou a sua característica como professor, porém mantivemos esses elementos essenciais. Então, eu vou fazer a apresentação primeiro, uma opção de roteiro para uso da tecnologia, e depois é sugerido um roteiro para uso sem a tecnologia, né? Usando livro, caderno do aluno, enfim, as atividades mais físicas, tá? Então, temos aqui os elementos principais: série, número de aulas, habilidade, conteúdo, o suporte e o objetivo. Então, essa é uma atividade prevista para o 6º ano do ensino fundamental, anos finais. Contabilizei 4 aulas por semana, tá? Para essa sequência de atividades pensadas. A habilidade aqui, na verdade, eu coloquei como sensibilização à temática matéria e energia. Então, se a gente perceber no currículo de ciências, tanto o 6º, 7º, 8º e 9º ano, esse primeiro bimestre, todos eles estão trabalhando a temática matéria e energia. E se a gente perceber, as habilidades que são trabalhadas no 6º, ela dá continuidade para dentro desse mesmo tema, no 7º, no 8º e no 9º. Então, é muito importante que nesse primeiro momento, as crianças de 6º ano, eles tenham essa aproximação em relação ao tema, né, para que eles se familiarizem com os termos e a palavra que é usado, tá?
nessa disciplina, para que isso possibilite o aprendizado mais aprofundado ao longo dos anos seguintes, certo? Então, essa é uma ideia, uma sugestão só em relação à sensibilização. A partir dessa aula, é possível se pensar depois no desenvolvimento das habilidades. Lembrando, esse roteiro ele foi programado em cima das orientações que são dadas no caderno do professor de ciências, a versão online que nós temos, tá? Então, eu peguei todas as informações iniciais que tinham lá e planejei essa sequência de atividades. Qual é o suporte que o aluno vai precisar? Então, ele precisa de um caderno de anotações, um computador, um notebook ou celular com acesso à internet e as orientações dadas pelo professor, via WhatsApp, via vídeo ou via plataforma que a própria escola já organizou, né, que vocês já vêm tendo contato com esses alunos naquele momento em que nós fizemos a paralisação antes das férias, né? Então, agora é uma adequação desse canal de comunicação ou até mesmo de forma impressa, tá? Qual que é o objetivo final do roteiro? Isso é um elemento muito importante para a gente manter no nosso plano de aula, até mesmo quando a gente for oferecer esse plano, essa sequência de atividades para os nossos alunos. Por quê? Porque ele precisa saber, né? É legal a gente saber qual a razão daquilo que estamos fazendo. Porque em sala de aula eles não sempre perguntam, mas professor, por que eu vou precisar disso na minha vida? Né? Então, se a gente mostra, olha, essas são as atividades que você tem que fazer. Ao final, eu vou estar avaliando isso, isso e isso. Ele próprio vai ser capaz de perceber, né, fazendo uma autoavaliação, se ele atendeu aquilo que era pedido naquela sequência de atividades pelo professor ou não, e poder fazer as adequações devidas, caso ele reconheça isso. Então, ao término desse roteiro, é importante que os alunos, que os estudantes reconheçam, através de suas pesquisas, o que é matéria, energia e os estados físicos da matéria. Importante também que eles diferenciem os materiais de acordo com as suas características. Por que essa sensibilização inicial? Porque quando entrarmos na primeira habilidade de ciências do sexto ano, que é mistura homogênea e heterogênea, se ele não souber conceitos de sólido, líquido e gasoso, se ele não entender como essas moléculas estão organizando ali, ou que as características visuais desses elementos, se ele não souber caracterizar e diferenciar, ele vai ter um processo de aprendizagem, né, com lacunas. Então, é importante a gente sempre retomar essas palavrinhas-chave no ensino de ciências. É até legal porque esses dias no nosso grupo de WhatsApp de professores de ciências tivemos uma dúvida dessa, né, que o aluno queria caracterizar a pasta de dente, mas ele não sabia se era sólido, líquido, gasoso, e aí a gente entrou numa discussão da questão do coloidal. Então, é interessante esse estímulo aos alunos para que eles busquem mais conhecimento, tá? Pode passar, Roxane, por favor. Então, num primeiro momento, a minha visão, né, para aquele roteiro é o quê? Como se fosse uma trilha de aprendizagem e como se eu estivesse conversando com o meu aluno, tá? Então, o primeiro passo é uma introdução à temática matéria e energia. Então, coloquei lá uma professora e diz o seguinte: olá, querido aluno, o tema da nossa aula de hoje é matéria e energia. Mas espera aí, você sabe o que é matéria e energia? Não? Então eu te explico. Aí tem uma definição do que é matéria, tem uma definição do que é energia, tá? Pode passar, por favor. Então, sempre mantendo esse diálogo com o aluno. Volta só um pouquinho. Aí. E aí, o segundo passo desse roteiro, identificar os conhecimentos prévios dos meus alunos. Então, eu sei que, por conta de ser virtualmente, esse reconhecimento ele é mais difícil. Então, a gente tem que pensar em como as atividades que a gente vai sugerir, é possível que a gente identifique qual é a dificuldade pontual dos nossos alunos, tá? Então, tem lá a comanda. Vamos ver se você entendeu? Quero que você selecione algumas imagens no Google que represente o que você entendeu sobre matéria e energia. Então, qual é a proposta aqui? Que ele entre no Google,
a partir da orientação que foi dada, né? Porque no slide anterior eu falo que matéria é tudo aquilo que pode se apresentar na forma sólida, líquida e gasosa, e energia é aquilo que a gente sente quando chega perto de uma fogueira, ou é a sensação que a gente tem recebendo o calor do sol, ou é aquilo que mantém os nossos eletrônicos ligados. Então, a partir disso, ele vai buscar no Google algumas imagens e vai colar nesses quadrinhos para representar o que ele entendeu de matéria e energia. Então, nesse momento, não tem certo e errado. É uma sondagem, porque a partir das respostas que os meus alunos colocarem ali, eu vou identificar qual é a dificuldade que ele tem, qual é a facilidade que ele tem. Então, vamos supor que todo mundo entendeu o que é matéria e energia. Beleza. Agora eu vou para a parte mais difícil, que é a identificação molecular do contexto aqui, né, que está sendo estudado, que eu acho que é o mais complexo para o 6º ano. Pode passar, por favor. Então, dando continuidade, né? Então, já tivemos a sensibilização, já tivemos a sondagem dos conhecimentos prévios, agora o aprofundamento do tema de estudo. Agora, eu te convido para assistir um vídeo bem interessante. É só clicar aqui. Quando ele clica ali, vai aparecer um link, vai aparecer uma fotinho para um vídeo do YouTube, que é daquele programa De Onde Vem, da Kika, da Cultura, que é um programa mais antigo, só que é bem na linguagem das crianças de 6º ano, é bem infantil mesmo, é uma proposta que está no caderno do professor de ciências, tá? Peguei tudo de lá. Os questionamentos também estão lá no material do professor. Então, visando o quê? Qual é o assunto do vídeo? Quais materiais estão envolvidos na produção de um sapato? Que esse vídeo fala sobre como o sapato de couro é produzido. De onde vêm os materiais? Se os materiais sofrem transformações e quais são elas? Quais as etapas de produção? Pedro, vou pedir, por favor, para você desligar seu microfone para não ter interferência. Obrigada. Então, quais são as etapas de produção, se trazem impacto ao ambiente e para a saúde. Então, tá vendo que em questionamento simples a gente consegue abraçar... Para eu? Pedro, seu microfone. Por favor. Obrigada. Então, vocês conseguem perceber que em questionamento simples, numa atividade simples, a gente consegue dar início as habilidades que serão desenvolvidas ao longo do bimestre, né? Então é importante isso, a gente colocar a nossa intencionalidade nas atividades. Quando a gente às vezes só tira foto de uma sequência ou faz questionamentos como qual é a cor do céu, por que o céu é azul, porque isso, sem uma intenção, sem abraçar, sem amarrar essa atividade com a habilidade sequencial, a gente não dá sentido às nossas atividades e aquilo não tem sentido para o aluno e ele não é estimulado. Então, é importante sempre que a gente pense nesse processo, tá? Pode passar, por favor. Aí tem uma etapa de contextualização desse tema, né? Então, ele já teve uma introdução do que é matéria e energia, já fiz uma visão do qual é o conhecimento prévio que ele tem, fiz um aprofundamento desse tema a partir do momento que ele assiste o vídeo e responde algumas questões, e agora eu tenho a contextualização. A partir disso tudo que ele estudou, ele vai trazer para a realidade dele. Então, tem lá a comanda assim: você já parou para pensar do que é feito o seu celular? Escolha 3 objetos que você gosta e pesquise, perdão, tem um errinho de português, e pesquise sobre o que ele é feito. Pode pesquisar na internet ou perguntar para os seus familiares. Anote as informações de sua pesquisa na tabela abaixo. Então, aqui é para quê? Para que aquilo que ele aprendeu, ele coloque em prática, para que ele compartilhe esse aprendizado com os familiares nesse momento de distanciamento social que ele tem apenas a família ali próximo para ajudar, né? Não precisa ser um conhecimento técnico acadêmico, mas um conhecimento geral, que a partir disso o professor vai desenvolvendo as demais etapas do processo de ensino e de aprendizagem. Pode passar, por favor?
Temos, então, o processo, aí é o passo 5, tá? Avaliação desse processo. Então, para encerrarmos a nossa aula de hoje, faremos algumas atividades para avaliarmos juntos o que você aprendeu e o que ainda tem dificuldade. Preparados? Então, mãos à obra. Então, é sempre importante colocar isso, para avaliarmos juntos. O aluno fazendo a sua autoavaliação e o professor, a partir daquela resposta dele, avaliar o que a turma ainda tem dificuldade e o que a turma tem facilidade e dar continuidade a esse percurso, ou então fazer os ajustes necessários ao longo do percurso. Então, a primeira atividade é o seguinte: sabendo que matéria é tudo aquilo que encontramos no estado sólido, líquido e gasoso, indique na tabela abaixo exemplos de matéria em cada um desses estados físicos. Então, eu vou, conseguir identificar se o meu aluno entendeu o conceito de sólido, líquido e gasoso. Lembrando que aqui não é para eu avaliar se meu aluno sabe a característica química do que é sólido, líquido e gasoso, porque ele é uma criança de 6º ano. Eu quero só avaliar se ele está familiarizado ao conceito, se visualmente ele consegue reconhecer. Então, a leitura dos verbos dessas habilidades são importantes para a gente poder criar as nossas intencionalidades nas atividades, tá? Pode passar, por favor. Dando sequência nas atividades avaliativas. 2. Analisando esses materiais que você colocou como exemplo, eles são semelhantes? Descreva as características de cada um deles. Então, mais uma vez, o reconhecimento visual e a identificação. Reconhecer e identificar são verbos que estão presentes na maioria das habilidades do 6º ano, tá? É importante ter essa visão. Para você se preparar para a próxima aula, olha aí o link, finalizando uma sequência de atividades, já abraçando as habilidades que estão previstas para as próximas aulas e como elas estão interligadas. Quando juntamos 2 materiais ou 2 substâncias num recipiente, o que pode acontecer? Você sabe o que é mistura? Todas as misturas são iguais? Onde podemos encontrar no nosso dia a dia exemplo de misturas? Então, aqui eu faço o fechamento dessa sensibilização, dessa sequência de sensibilização, e já preparo o meu aluno para a aula seguinte, quando eu for trabalhar misturas homogêneas e heterogêneas. Eu consigo avaliar se ele tem um conhecimento de sólido, líquido e gasoso, para daí conseguir mostrar para ele misturas homogêneas e heterogêneas. Que 2 líquidos se misturam, que sólido e líquido pode misturar ou não, que existe uma saturação. Então, eu consigo ter um passo a passo desse aprendizado, tá? Por favor. Pode passar. E aqui, um modelo. Volta mais um. E aqui um modelo de roteiro que pode ser desenvolvido sem o uso da tecnologia, tá? Esse foi um exemplo retirado do ATPC que foi oferecido pelo Centro de Mídias semana passada, tá? Da área de Ciências da Natureza mesmo, então possivelmente muitos de vocês sabem o que eu estou mostrando aí, né? Então, a primeira missão aqui do aluno é o quê? Ele é uma aula de 7º ano, tá? Então, é o estudo das máquinas simples. Então, utilizando o livro de ciências, o livro didático de ciências, pesquise sobre o conceito, faça um resumo, anote as palavras que foram difíceis, dê exemplos de máquinas simples que utiliza no dia a dia, ou faça a leitura do texto da página 15, no seu caderno anote as palavras difíceis, dê exemplos que você utiliza no seu dia a dia. Pode ligar para um colega para fazer essa pesquisa, né? Pode compartilhar os resumos. Então, é importante a gente estimular essa troca de conhecimento entre eles virtualmente, lembrando, porque estamos em distanciamento social, né? Então, é importante a gente manter essa proximidade virtual da nossa turma, né? E professor e aluno, tá? E aí, só para fechar esse roteiro, ele coloca: para continuar a nossa atividade, vamos assistir a aula do 7º ano pelo Centro de Mídias, no dia 28, às 9h45, e depois conversar sobre dúvidas
pelo chat do aplicativo às 10h30. A gente sabe que, no momento, o aplicativo Centro de Mídias ele não está disponível ainda para a gente usar com as nossas turmas, né, únicas. Ele está ainda em São Paulo e não veio aberto para a gente poder fazer esse uso. Mas vocês têm os canais, né, que vocês falam com os seus alunos. WhatsApp, Facebook, Google Sala de Aula, o próprio Zoom ou Meet, que vocês organizam reuniões. Então, fortalecer essa comunicação com a turma é importante. O feedback nesse momento de distanciamento social e atividades virtual é muito importante, para que o aluno não se sinta perdido, né, e veja uma razão para aquele estudo que ele está tendo, tá? Ciências é isso, agradeço, né, a participação de todos. Só lembrando que a disciplina de ciências tem um grupo no WhatsApp, tá? Depois eu compartilho o link com vocês para poder dar o apoio ao longo desse processo de distanciamento aos professores. Muito obrigada. Passamos, então, para um exemplo do ensino médio, né, de biologia, para que a gente não deixe ninguém de fora, todos nós colocaremos aqui um exemplo. Eu pensei na segunda série do ensino médio, também para 2 aulas semanais, então uma semana de aulas, tá? E aqui eu trago a habilidade, identificar os elementos básicos que compõem a célula, bem como suas funções. Essa habilidade também foi elencada na planilha da COPED SEDUC, tá? Vocês vão encontrar essa habilidade lá na planilha também, tá? Então, é um conteúdo da organização celular, certo? Como característica fundamental de todas as formas de vida. O meu suporte para a realização da aula é um caderno que o aluno vai utilizar para suas anotações, computador, notebook ou celular com acesso à internet, né? E o acesso às orientações dadas pelo professor. Então, ou por meio digital, encaminhando para o WhatsApp ou outros grupos, ou de forma impressa, que pode ser disponibilizado para o aluno retirar na escola, por exemplo. Tá? Então, ao final desse roteiro, a minha intenção é que o aluno identifique, por meio de ilustrações, simuladores, né, e aquilo que ele tiver disponível, os elementos básicos da célula, tá, e suas funções. Pode passar, por favor, Michele? Bom, então, pensando nos procedimentos para a realização dessa aula. Então, o primeiro passo. Então, para começo de conversa, nós vamos relembrar os conceitos sobre célula. Então, o aluno vai ser estimulado a responder esses conceitos, sem o uso de pesquisa, apenas resgatando aquilo que ele traz, né, de conhecimentos prévios. No passo 2, eu sugiro para que ele responda, após responder, né, essas questões iniciais, ele faça a leitura de um texto, e aí segue o link desse texto, né, de 2 textos, na verdade são 2 links, e após essa leitura, para ele sintetizar essas ideias, eu disponibilizo para ele o link de um vídeo no YouTube, tá? É um vídeo do Descomplica, uma característica de fala bem adolescente, né? Então, ele traz também bastante imagem, desenhos, ele trabalha com o conceito de mapa mental e fica bem fácil do aluno entender, né? Fica bem claro e bem acessível à idade, né? Dá para ele qual página do livro didático que ele tem em sua casa, né? Que ele possa utilizar fazendo a leitura, né, da página X do livro didático que ele tem em mãos, tá? Mari, só dá uma paradinha porque caiu, tá? A Roxane Caiu a apresentação.
Só um minutinho, pessoal, que a Alexandre vai retornar e vai disponibilizar para a gente essa apresentação. Então, tendo em vista que eu tenho alunos que não terão acesso a recursos digitais, eu posso também utilizar aquilo que ele tem em mãos, né? O caderno do aluno, o livro didático. Então, lá eu posso fazer a indicativa de qual texto ele vai fazer a leitura, né? Trazendo no meu roteiro qual é a página, né? E ele vai encontrar o texto que eu quero que ele leia. Pode passar mais um, Roxane, por favor. Ótimo. Então, né, dando continuidade, o nosso próximo passo, então, é interagir com aquilo que foi lido e assistido pelo aluno. Então, ali eu ofereço dois simuladores para que eles possam observar as células, clicando, né, nos elementos, conhecendo onde eles estão posicionados, né, as suas funções, então eles vão interagindo. São dois sites, um é o da USP, tá, e ele traz o desenho das células, né, os tipos celulares, e os alunos podem ir clicando em cada um deles e conhecendo os elementos. Tá? No caso, o aluno não tem acesso a recursos digitais, eu também trago aqui uma opção em substituição a esse passo do simulador, ele pode ser estimulado a realizar uma pesquisa no livro didático, coletando informações sobre as células, ele pode ser estimulado a realizar um desenho em um determinado tipo celular, célula animal, célula vegetal. Ele pode até, inclusive, desenvolver um modelo, né, com o uso de recicláveis, por exemplo, ou um modelo comestível, né, por exemplo, produzindo um bolo, com o uso de aparatos comestíveis, né, como aquelas balinhas coloridas, então ali ele pode usar os recursos que ele tiver em mãos, tá? Então essas são sugestões para aqueles alunos que não têm acesso a recursos digitais, que não vão conseguir acessar aos simuladores, tá? E para finalizar, seria o nosso quarto passo, a gente precisa avaliar aquilo que foi trabalhado. Então, aqui um aluno com acesso aos recursos, nessa mesma plataforma de simulador, vocês vão encontrar, né, o aluno vai encontrar algumas atividades interativas. Então, ele vai, tudo como um jogo, então ele precisa concluir a primeira questão para passar para a próxima questão, e lá são disponibilizadas 5 questões em relação às células, seus componentes e suas funções. Tá? Aqui eu também deixo claro que o aluno precisa anotar suas respostas para depois disponibilizar para o professor, seja por e-mail, grupo do WhatsApp, Classroom, Facebook, aquele combinado que a gente já tem com os alunos, né? Que a escola já fez com os alunos para o envio das atividades realizadas. E essa atividade realizada, né? Eu também destaco aqui para ele que essa atividade que ele vai encaminhar faz parte também da avaliação dele. Tá? Em opção para aquele aluno que não tem um recurso, então, ao invés dele responder as questões no simulador, né, de maneira online, ele pode ser estimulado a responder questões do caderno do aluno, do livro didático, que eu posso selecionar. Então, eu faço a indicativa de quais páginas e quais questões ele vai responder naquele momento. Então, após ele montar o modelo ou ele desenhar um tipo de célula, ele vai até o livro didático, até o caderno do aluno e responde aquelas questões que eu indiquei, tá? Então, aqui eu trouxe no mesmo modelo, mas trazendo as opções
de como essa adequação para aqueles que não têm esse recurso digital possam também fazer e não ficarem, né, sem desenvolver a aula. Já fecharam o microfone. Obrigada. Roxane, pode passar, por gentileza? Bom, pessoal, agora o professor Rodrigo vai falar um pouquinho do roteiro de física, tá? Gostaria de agradecer a todos, e caso tenham dúvidas, por gentileza, anotem, que a gente vai tentar, como o Rodrigo lá no início falou, responder tudo ao final, tá? E é muito importante, eu já vi aqui algumas questões em relação ao estímulo dos alunos. Nós sabemos das dificuldades, mas é preciso sempre estimulá-los a participar. Por isso, nós temos sempre que mostrar para eles qual é o objetivo desse nosso estudo, qual é o objetivo do nosso roteiro, qual é a intenção da nossa aula, tá? Para que ele possa se sentir, para que ele possa perceber a necessidade, a importância dele participar, mesmo remotamente. Obrigado, Mari. Pessoal, então aqui agora a gente vai tratar um pouquinho do roteiro de estudo de física. No meu plano aqui eu coloquei um roteiro para 2 semanas, sabendo que temos 2 aulas semanais. Iremos tratando o conteúdo de movimento uniforme, sua identificação, sua caracterização, estimando grandezas desse movimento, né? As habilidades a serem desenvolvidas são identificar o movimento que se realizam no dia a dia e as grandezas relevantes que as caracterizam, fazer estimativas, realizar ou interpretar medidas e escolher procedimentos para caracterizar deslocamento, tempo de percurso e variações de velocidade em situações reais. Então, aqui, pessoal, nós estamos trabalhando no primeiro momento dentro de movimento uniforme, sem estar entrando dentro do movimento uniformemente variado, ou seja, nesse primeiro momento estaremos trabalhando sem a aceleração. Pode avançar, Roxane. Para isso, como vamos ter, o que precisamos de suporte? Preciso que o aluno tenha um caderno para anotações, o livro texto PNLD que a escola utilize, né? Que ele leia os textos trajetória, velocidade escalar média e velocidade escalar instantânea, nas páginas que vão de X a Y. Precisamos identificar isso para o nosso aluno, até para que ele saiba o que ele precisa estar lendo. Se for necessário, eu até faço por texto, entendeu? A trajetória, preciso que você leia da página tal, de X a Y, velocidade escalar, porque tem textos que vêm do nosso livro de dados que eles são extensos, então muitas vezes precisamos selecionar isso, né? Se formos estar usando o livro texto, ainda mais ainda pontuando a necessidade de leitura e o que eu quero de verdade, para que o meu aluno não leia um texto gigante e não consiga depois, de fato, desenvolver a habilidade na qual eu estou trabalhando. Tá? Ainda disponibilizo para eles os links que estão no caderno do aluno, tá? São 2 links de simuladores, no qual eles podem estar observando quando ele muda o tempo, quando ele muda o espaço, o que vai estar acontecendo com a velocidade. E ainda peço dentro desse suporte que ele analise, nos casos de velocidade do simulador, tem em mãos também o caderno do aluno para realizar as atividades a partir da página 24, que são as atividades 3, 4 e 5. Então, esses 2 links que eu deixei aí, um está dentro da atividade 3 e o outro está dentro da atividade 5. São 2 simuladores no qual eles vão estar mudando a velocidade ou mudando o espaço ou mudando o tempo, e aí ele consegue analisar o que vai estar, ou seja, ele consegue visualizar
que isso é a grande dificuldade para o nosso aluno de física. Ele precisa visualizar, porque senão para ele fica uma fórmula matemática, né? Para ser sincero, fica uma divisão. Né? O que é velocidade? É espaço dividido por tempo. E a nossa disciplina, ela não trabalha a matemática, a nossa disciplina, ela trabalha os fenômenos. É o fenômeno que eu quero demonstrar para ele, né? Nesse deslocamento que eu tenho, o que é o meu deslocamento? Eu saí de um ponto X, fui até um ponto Y, né? Então, ele precisa enxergar. Então, quanto mais esse roteiro de vocês, professores de física, foi incrementado ao desenvolver o fenômeno, e até, eu sou bem sincero, até colocar a matemática lá bem para o final, é o que melhor nós vamos conseguir desenvolver a aprendizagem de física no nosso aluno, tá? Para que não fique, como eu estava falando, velocidade é uma divisão, a espaço dividido pelo tempo, tá? A avaliação. Produz um breve relatório das leituras, elencando as ideias mais importantes e o que você entendeu do texto. Então, a ideia aqui é que ele leia os textos solicitados e faça um breve relatório dessa leitura, tá? Elencando as ideias mais importantes e o que ele mais entendeu do texto. Segundo, que ele descreva a análise feita dos casos de velocidade no simulador, o que acontece com a velocidade quando muda o tempo ou o espaço, tá? Então, que ele também faça um breve relatório, ou seja, que ele faça uma análise do que ele observou no simulador. Objetivo final do meu roteiro, do nosso roteiro, identificar movimentos que se realizam no dia a dia e as grandezas que os caracterizam. Procedimento para a realização da aula remota. Vamos estudar o movimento retilíneo uniforme, que é caracterizado pela uniformidade de espaço de intervalos de tempos iguais, resultando em uma velocidade constante, ou seja, sem aceleração. Então, nesse ponto, eu não tenho minha aceleração. O movimento retilíneo uniforme ocorre ao longo de uma linha reta e que pode ser observado em um veículo que trafega por uma pista retilínea, né? Podemos exemplificar aqui ao nosso redor, né? Quando eu falo de um carro transitando por uma via dutra, quando o carro transitando por uma Carvalho Pinto, né? Então, que procurou uma avenida, não importa, entendeu? Eu preciso mostrar para esse meu estudante o que é uma linha reta, onde o meu carro está trafegando. Porque quando eu falo em linha reta, a primeira coisa que vem na cabeça do meu estudante é um tracejado, ou seja, é um risco reto no meu caderno, né? Então, eu preciso contextualizar para esse meu estudante o que é essa linha reta. É uma via dutra, é uma avenida próxima da sua casa, é uma rua ao lado da sua casa, entendeu? Por onde o carro irá trafegar. Pode continuar, passar, Roxane. Então, primeiro, quais são os passos que eu elenquei aqui? Então, o primeiro passo, faça a leitura dos textos do livro de física, trajetória, velocidade escalar e média, nas páginas X a Y. Segundo, faça um breve relatório das leituras, né? Terceiro passo, abra o caderno do aluno na página 22 e faça a atividade 3. Utilize o link, que é o do simulador, e faça os exercícios propostos. Por quê, professores? Eu peguei essa atividade, está lá, tanto no caderno do professor, quanto no caderno do aluno. Quando ele abrir o simulador, vai ter as atividades lá, já para ele estar colocando os números. No caderno do aluno, isso ele já tem também, então ele vai colocar esses números e já vai fazendo a atividade lá. Ou seja, ele vai estar utilizando o simulador e automaticamente já resolvendo as atividades do caderno do aluno, tá? Passo 4, faça a atividade 4 sobre velocidade média, da página 23, peça para alguém da sua família te ajudar. Por que isso, gente? Por que pedir para alguém da família? Que lá na atividade 4,
ele solicita o quê? Solicita que uma pessoa se desloque dentro, no corredor ou dentro da sua casa, só que essa distância ela tem que ser previamente definida, né? Então lá, andou 10 metros, e ele mesmo pode estar medindo esse tempo usando o celular, tá? Então, por isso eu coloquei que peça ajuda da família. Passo 5. Faça a atividade 5 da página 24 e 25. Para isso, utilize o link. É da mesma forma como ele fez a atividade 3, ele vai fazer a atividade 5, utilizando também o simulador para que ele possa desenvolver as atividades propostas no caderno do aluno. E o professor tem o seu caderno também, que ele pode estar lá visualizando lá tá, as explicações do o que se espera do desenvolvimento do aluno, né, com essas atividades. Então, acho bem interessante e é algo que boa parte dos alunos vão estar com isso em mãos, não digo todos, né? Então, na atividade avaliativa, as atividades serão enviadas por foto, eu coloquei por foto aqui no grupo do WhatsApp da sala, pode ser por e-mail. Eu tenho lá o Google Classroom, pode ser pelo Google Classroom, e aí é a condição que cada professor tem em mãos, tá? Conforme o cronograma abaixo, como eu falei para vocês, eu coloquei aqui para 2 semanas, então solicito para os estudantes, para a semana 11 a 15 de maio, entregar o relatório e a atividade 3. Então, essas 2 atividades ele vai entregar nessa semana. E para a semana posterior, de 18 a 22, ele me entrega a atividade 4 e 5. Porque o roteiro ele é longo, então ele tem bastante coisa a fazer, separei em 4 aulas para isso ser desenvolvido. E aí, em caso de dúvidas, né, peço que eles entrem em contato dentro desse grupo de WhatsApp da sala. Eu vou estar nesse grupo também, vou estar interagindo com eles. Pessoal, minha proposta de roteiro é essa, tá? Então, agora eu passo a fala para o roteiro de Química com a professora Roxane. Eu vou tentar tirar esse som, é que eu estou com 2 telas. Desculpa que eu que estou monitorando o PPT. Bem, de Química, eu fiz um roteiro do primeiro ano. A principal observação que eu fiz foi em relação a tentar atender o maior número de alunos possíveis. Eu estou vendo uma angústia, principalmente dos professores de Química, em relação de que talvez a gente não atenda todos os alunos. O nosso diretor, o Rodrigo, ele já fez uma colocação a respeito de que nós vamos tentar fazer o melhor possível, tendo em vista que nós não estamos na forma ideal. E no primeiro ano, nós ficamos com 2 habilidades para trabalhar com transformação química na natureza e no sistema produtivo, como as elencadas pela COPET. Na proposta que eu fiz para vocês, eu utilizo 2 aulas e eu tento ampliar um pouquinho essa possibilidade. Eu trago aí o material calcário. Por que o calcário? Primeiro porque ele já está presente aí nas nossas aulas há um bom tempo, e com isso eu acho que os nossos professores já têm um material um pouco mais ampliado sobre o tema. Dentro da perspectiva, a ideia é que a gente consiga atingir as habilidades de identificar as matérias-primas agregadas, identificar a formação de novas substâncias, reconhecer a transformação química e ver, principalmente, como que nós trabalhamos essa transformação química no impacto socioambiental. Com isso, a gente consegue ampliar um pouco mais a visão. Os materiais, se vocês observarem como está na tela, ele está previsto para 2 aulas, com a função de estar atuando com essas habilidades. E
eu coloco para vocês vários links onde nós temos vários textos. Esses textos, nós temos um grupo de PCNPs de químicas, ele foi feito em prol de uma troca de materiais mesmo que nós trabalhamos, onde eu pego o material calcário e cal, faço a comparação desses materiais e coloco ele dentro do processo de transformação química e depois dentro do seu uso industrial. Além do uso industrial, o calcário está muito próximo daquele aluno que está na área rural, porque ele é utilizado também como corretivo do solo. Ele faz a correção de acidez do solo. E aí você consegue trazer dentro desse material uma perspectiva para que o professor que atua com alunos da área rural e os professores que atuam com alunos na área urbana, você tenha isso dentro do sistema produtivo industrial, como matéria-prima da indústria, e você tem isso também como corretivo de solo. Né? Então, você consegue ampliar um pouco mais dentro desse processo. Uma coisa que eu observei também em 2 ou 3 falas no chat de professores na área de química nós vamos ter que montar novas aulas? Não, nós trabalhamos, como a Mariana já colocou, com o nosso currículo. O currículo oficial do Estado de São Paulo é o nosso currículo. Ele não teve uma mudança como teve no ensino fundamental. Então, nós podemos utilizar todos aqueles modelos que nós já tínhamos para poder estar desenvolvendo as habilidades propostas. É interessante você fornecer o link para aquele aluno que você tenha uma interação dele com a internet, seja através do notebook, do computador ou do próprio telefone, porque você está fazendo com que ele se interaja com outros meios para ir buscar a aprendizagem. Mas, caso a gente não tenha essa possibilidade, nós temos aí também a condição de estar imprimindo esse material e, a partir do momento que você imprime esse material, você consegue fazer a entrega. Eu acompanho no site, eu vejo que algumas prefeituras já estão ajudando as escolas a tentar fazer a entrega desse material. Então, eu acho que nós já temos em algumas regiões, como São Luís do Paraitinga e Redenção da Serra, um apoio para que esse material chegue para os nossos alunos. O que eu chamo a atenção quando a ACOPED fez esse agrupamento de habilidades, ela tentou trazer aí as habilidades que são mais relevantes e habilidades que pudessem, ter continuidade nos nossos próximos bimestres, Nós temos que observar que essas habilidades que são elencadas, elas são habilidades mínimas, então elas têm que ser garantidas de alguma forma para que a gente consiga dar continuidade, quando nós voltarmos ao sistema normal, e que a gente tem que, quando está trabalhando com essas habilidades, tentar despertar a curiosidade científica, priorizar aí o conhecimento, o letramento científico e tecnológico, e principalmente tentar buscar a realidade do aluno. Por isso a importância de você buscar, como eu tentei fazer com o cal e o calcário, você trazer o mais próximo através da interação desses textos diferenciados. Daí, eu trago para vocês alguns exemplos de química. Eu não vou ler um por um em função do tempo, mas essas questões, elas são respondidas em cima daqueles textos que foram colocados anteriormente, e também temos ele dentro do nosso material que nós utilizamos no nosso cotidiano. Forma de avaliação.
Eu entendo que nós podemos utilizar esses mesmos questionamentos para poder estar tentando fazer com que o aluno gere algum material escrito. Pode ser aí uma forma dele estar conectando-se a fazer um texto voltado ao seu conhecimento científico, aonde ele possa expressar o seu conhecimento futuramente para um outro aluno, ou ele fazer uma troca desse conhecimento entre alunos. Eu acho que com isso a gente consegue tentar atingir o maior número possível de alunos. Sabemos de todas as dificuldades. A Bruna acabou de colocar que nós temos alguns links de simuladores que não estão funcionando dentro do material. Eu já tinha observado isso antes da gente entrar em teletrabalho. O que eu sugeri à Bruna? Verifique o material antes. Tá? A gente tem que tomar esse cuidado no momento que a gente está preparando o nosso material. Tá? E me fico aí à disposição. Eu agradeço, vocês responderam um Google Docs. Tem alguns professores que ainda não responderam, que são professores de Química. A ideia é que a gente crie um grupo para tentar facilitar essa nossa interação. Tá? Mariana, passo a palavra para você poder terminar, até por função do horário. Mariana? Roxane, enquanto a Mariana não entra, eu gostaria de fazer algumas considerações que eu acho que são importantes e que podem dirimir algumas dúvidas dos professores. Como eu disse inicialmente, no começo da nossa fala, esse não é o modelo ideal, mas nós tínhamos duas opções: cruzar os braços ou preparar algum norte para vocês. E nós ficamos com a segunda opção. Então, o Rodrigo Prisotto, a Roxane, a Mariana, a Thaís, Cláudia e a Aparecida Paixão elaboraram esse roteiro, que é sugestivo, tá? Pode ser que você aí que está me ouvindo já tenha feito tudo isso, ou até mais que isso, tá? Mas eu tenho um outro colega que não achou um caminho. Então, para esse colega que não achou um caminho, essa formação ela é muito importante porque ela é norteadora, tá certo? Então, eu vou pedir para quem tiver o microfone aberto, por favor, Márcia Lopes, liga o microfone para mim, por favor. Lidiane, ajuda aí, por favor, no microfone. Então, pessoal, essa formação ela é importante para que esses professores eles tenham um norte no trabalho a seguir. E aí eu tenho algumas considerações que não estão aqui. Eu acho que é o microfone da Roxane. Perfeito. Professora Márcia Lopes, por favor. Melhorou, gente? Melhorou. Tá. Sim. Então, assim, diante das possibilidades que nós temos, né, foi o que foi possível fazer. Então, eu tenho aquele professor que já fez isso e mais que isso, eu tenho outro que está buscando um caminho, e é compreensível, porque todos nós estamos vivendo esse momento e ele é novo para todo mundo, né? Não está sendo fácil para mim, não está sendo fácil para você, mas nós precisamos, nesse momento, unir forças para que nós possamos caminhar. E vocês tenham absoluta certeza que esse time que conversou aí com vocês, mesmo diante de todas as dificuldades, fez o melhor que poderia ter feito nesse momento, tá bom? E todas as críticas que foram colocadas no chat serão lidas com muito cuidado e com muito carinho, todas serão consideradas. Esse é o nosso primeiro ATPC desta maneira. Para a semana que vem já tem uma mudança,
porque nós vamos mudar por componente curricular. Então, quem é de ciências vai fazer no link da professora Thais, quem é de física vai fazer no link do professor Prisotto, quem é de química no link da professora Roxane, quem é de biologia no link da professora Mariana, tá? Então, aí a conduta vai ser mais, apesar do ATPC ser a área, continua sendo por área, cada um dentro do seu espaço. Estamos buscando caminhos e nós vamos juntos conseguir passar por tudo isso. Eu queria dizer para vocês que lá no Centro de Mídia já está disponibilizado o Google Classroom e é só atualizar o app. E nós já conversamos com o PCNP de Tecnologia, ele vai fazer esse tutorial e encaminhar para os coordenadores para que isso chegue até vocês. Tá? Há uma fala do secretário que nos próximos 15 dias as salas também já estarão disponíveis para todos os professores. O aplicativo está passando por atualizações constantes, então a gente precisa, nesse ponto, aguardar. Sobre os roteiros que foram apresentados, é importante que vocês se atentem que os roteiros eles têm um tempo, um limite, né, que são 90 minutos. Que eu tenho 2 aulas de biologia, tenho 2 aulas de física, 2 aulas de química, então eu tenho que adequar a esse tempo. As aulas que são passadas no Centro de Mídia, elas são apoio para enriquecer o trabalho de vocês, né? E você, inclusive, no seu planejamento, pode utilizar o link dessa aula, tá certo? Em momento algum, o trabalho que vocês fizeram, ele vai ser desconsiderado, mas é preciso que vocês peguem essa orientação que foi passada hoje pelos PCNPs e alinhem com o trabalho que vocês estão fazendo. Enriqueçam esse trabalho. Tá certo? Alguns professores perguntaram sobre a avaliação da aprendizagem em processo. A avaliação da aprendizagem em processo será tema de futura formação, tá? Talvez não na próxima semana, mas na outra. Alguns professores perguntam sobre a EJA, mas e a EJA? Tem material? Não tem? O que nós vamos fazer? A partir da semana que vem, nós teremos um ATPC exclusivo para os professores da EJA. Nós temos também no Centro de Mídias um canal com aulas para o público da EJA. No site do Núcleo Pedagógico nós temos uma aba lá que é para os materiais da EJA e a orientação é que o professor paute os seus planos no material EJA Mundo do Trabalho, tá bom? Questões administrativas, como diário de classe, online, digital, físico, essas questões vocês vão consultar o gestor da unidade escolar ou o supervisor da unidade, tá bom? O supervisor da escola, por se tratar de uma questão administrativa. E vão acompanhando também as orientações do seu professor coordenador, tá? Que ele está sempre recebendo aí as atualizações. Rodrigo, o aluno ele não tem acesso à internet, o aluno tem acesso à internet, mas ele não fez, o aluno ele mora em zona rural, é isso que os PCNPs disseram para vocês. Esses casos específicos, né, de cada unidade, esses alunos no retorno às aulas presenciais, eles serão público-alvo da recuperação intensiva, recuperação contínua e de outros projetos da Secretaria. É importante dizer que nenhum aluno será prejudicado, assim como nenhum professor, tá bom? O quadro de habilidades que foram indicadas aí estão nos materiais, estão também no site do Núcleo Pedagógico, e eu gostaria de agradecer também a participação dos supervisores de ensino que estão conosco nessa empreitada, tá bom? A todos vocês, professores, eu sei que a luta não está fácil, nós todos sabemos, tá? Mas o nosso respeito a todo o trabalho que vocês têm realizado por meio de WhatsApp, e-mail, Facebook e todas as mídias que vocês estão utilizando, tá? Parabéns pelo que vocês já realizaram. Nós, do Núcleo Pedagógico, especialmente aqui o Grupo de Ciências da Natureza, nos colocamos à disposição de vocês para o que vocês precisarem no tocante à orientação de trabalho, tá bom? Muito obrigado a todos. Rodrigo, Maria...
só para esclarecer dúvida do pessoal, que tem tem mais de um componente, né, de ciências da natureza e o caso da matemática. Lembrando, ciências da natureza, a mesma reunião, desculpa, meus gatos estão circulando por aqui, coisas do home office. Lembrando que o mesmo TPC que tivemos agora de manhã, os professores que não assistiram vão assistir à tarde, se vocês puderem, né, compartilhar essa questão com os seus colegas. E quem assistiu agora de Ciências da Natureza e precisa ver o de Matemática, à tarde vai ter o da Matemática também. Então, vocês conseguem acompanhar todos, tá bom? Isso. Lembrando também que E para a próxima semana, também que os links da presença, de dica. avaliação, são links diferentes, tá certo? A partir da semana que vem, a gente vai afinar tudo isso daí e vamos tentar sempre melhorar, tá certo? Agradeço e parabenizo a equipe da apresentação, a Mariana, o Rodrigo, a Thaís, a Cidinha, a Cláudia e a Rosane. Parabéns pelo trabalho. E vocês, professores, tenho certeza que eles fizeram o melhor dentro dos recursos que foram disponibilizados para eles, tá? Estão de parabéns. Mariana. Pessoal, eu vi aqui alguns questionamentos em relação às disciplinas para a semana que vem. Nós ainda vamos orientar seus coordenadores, né, para quais serão os caminhos, os links, quem participa de qual link, quais os horários, tá bom? Então, para a semana que vem, vou pedir que vocês aguardem, e nós enviaremos todas as organizações, né, todas essas dúvidas serão encaminhadas para os coordenadores para que eles possam dar o melhor suporte para vocês, tá? Então, como já foi falado, o registro da frequência está aí neste link. Se vocês tiverem aquele aplicativo no celular de escanear QR Code, também tem a versão do QR Code. Lembrando que nós estaremos também no período da tarde fazendo a mesma formação, então aqueles que não participaram podem participar no período da tarde, tá? E todas essas informações, todo o material que nós utilizamos, essa apresentação e as gravações, tanto do período da manhã quanto do período da tarde, estarão disponíveis no site do NPE, como vocês puderam observar no slide anterior, e que foi também encaminhado no chat, tá? Os coordenadores das escolas, os diretores, também já receberam o link do site, então, caso você não consiga observar no material ou no chat, você pode consultar o seu coordenador ou o seu diretor solicitando esse link, tá bom?